Meus queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, gratidão por essa oportunidade de falar com vocês. Quero agradecer muito a Pascom da Catedral, que teve essa feliz iniciativa de apresentar durante este mês de maio, mês de Nossa Senhora, várias reflexões que nos ajudam a viver a nossa fé e a enfrentar esse momento tão dramático de pandemia. Então, o tema que me foi pedido é esse: não temais, não vos preocupeis, como enfrentar a crise atual ao lado de Maria. Aqui eu já me lembro, de Jesus Cristo, é lógico, nosso primeiro amor. Não tenham medo. Jesus sempre, vem ao nosso encontro com essa fala: não tenham medo. Eu estou com vocês. Então esse é o primeiro dado, a certeza de que o Cristo ressuscitado, estamos no tempo pascal, de que Ele está conosco, não estamos sozinhos. Ele caminha conosco, seja qual for a situação pela qual passamos, no momento de alegria ou no momento de dor. Nós temos sempre a presença de Jesus ao nosso lado. Pensemos nas bodas de Caná, momento de alegria. Pensemos naquele enterro dramático, da viúva de Naim, onde ela estava sepultando seu único filho. Jesus foi ao encontro dela e devolveu a vida ao filho. Pensemos também, em Jesus caminhando com os discípulos de Emaús, naquele entardecer do domingo de Páscoa, enfim. Tantos sinais de Jesus na nossa vida, na vida da comunidade. Seja qual for a situação, Jesus está junto. Como eu disse, na alegria, no luto, no desânimo, no cansaço, no medo. Nós estamos num momento de incertezas. Achávamos que essa pandemia duraria pouco. Já são mais de 15 meses, de pandemia. E nós estamos aqui no olhar da fé, no olhar da fé. Então, como enfrentar, como enfrentar esse tempo difícil de pandemia, É lógico que o momento atual é marcado pela pandemia, mas no caso do Brasil, vamos pensar no Brasil, nós temos muitas situações que causam sofrimento e morte. Pensemos na violência, pensemos nas injustiças sociais, pensemos nas desigualdades, na corrupção. Tudo isso produz morte. Está no dia a dia, do nosso povo. Então é lógico que a crise atual ela ficou mais forte ainda, por conta da pandemia. Nós já tínhamos desemprego, o desemprego aumentou. As desigualdades sociais aumentaram, enfim, essa pandemia fez com que víssemos, que existe muito sofrimento ao nosso redor. Nos colocou com os pés no chão, reforçou em nós a solidariedade, a fraternidade, a partilha. Então, para dizer, nós estamos num momento, sim, de crise atual, no momento de crise por conta da pandemia, agravado pela pandemia. Mas essa crise já dura séculos no Brasil, Pensemos na questão dos negros, na questão indígena, na questão dos pobres, das desigualdades, repito. Então, como enfrentar tudo isso ao lado de Maria? Aqui, então, a gente volta o nosso olhar para Nossa Senhora. Eu fiz questão de colocar aqui Nossa Senhora das Dores, e depois Nossa Senhora de Pentecostes. Estamos nos preparando para celebrarmos Pentecostes. Vamos celebrar Pentecostes nesse mês de maio. Que bom, No mês da Mãe. Então, é isso. Vamos olhar agora para Maria. Eu queria fazer só essa introdução, porque o tema é interessante. Como enfrentar a crise atual ao lado de Maria. Então, não só a crise atual, porque a pandemia vai passar. Mas e as outras questões que existem?
né? E as nossas crises emocionais, espirituais, afetivas, né? Hoje fala-se muito em saúde mental, né? Então nós temos tantas outras crises que devem ser enfrentadas, sempre no olhar da fé, sempre no olhar da fé. Então, a gente costuma dizer, nós temos situações emergentes, essa é uma que apareceu, a pandemia, mas temos as situações persistentes, aquelas que estão no nosso dia a dia. E a vida cristã é isso. Jesus disse, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. A vida cristã não é linear, ela tem altos e baixos. A vida humana é assim, né? Tudo é ocasião para o nosso crescimento, como dizia São Paulo, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, essa crise da pandemia tem nos ajudado a perceber que a vida não é linear, que ela tem altos e baixos, e seja qual for a situação, a gente tem que enfrentar. É isso, enfrentar no olhar da fé. Então, como enfrentar a crise atual ao lado de Maria? Eu penso aqui numa palavrinha que está muito, está sendo muito utilizada, um conceito, resiliência. Resiliência é um conceito da física, né, que foi assumido também pela psicologia. Essa capacidade de voltar ao estado normal depois de uma tensão, né? Todos nós passamos por isso, de repente um susto, uma tensão, um problema, uma doença. E aí Deus nos dá também, a partir da nossa fé, do nosso esforço pessoal, essa capacidade para a gente voltar à estabilidade, ao estado normal e permanecer em pé, como Maria aos pés da cruz. Aqui vem, né? Como enfrentar essa crise ao lado de Maria. Pensemos em Maria aos pés da cruz, que depois recebeu seu filho sem vida no colo, né? Maria, naquele momento dramático de dor, uma morte cruel, violenta, injusta de seu filho, o evangelista diz que ela estava em pé, coração dilacerado, mas em pé, né? Então, essa é a minha mensagem, né? Permanecer em pé, ainda que seja aos pés da cruz, ao lado de Maria. E Maria está em pé aos pés da cruz, né? Então, nós estamos também numa situação de cruz, de sofrimento. Então, a resiliência, né? Essa capacidade, né, de não obstante a dor, a tensão, permanecer em pé, né? Tocar em frente, ir em frente. Depois, quando a gente fala em resiliência, significa essa resistência, essa fortaleza interior, né? E quando a gente fala em fortaleza, é uma virtude, a fortaleza é uma virtude. E é também um dom do Espírito Santo, né? A fortaleza é o equilíbrio, né? É isso, entre o medo exagerado e também a audácia de não ter medo de nada, né? Nós precisamos ser prudentes. Então, a fortaleza é o equilíbrio, né? É a força que vem do alto. A fortaleza é uma virtude cardial, uma virtude moral, que ela é resultado do nosso esforço, né? Nós precisamos nos tornar pessoas mais fortes a partir das cruzes, né? No olhar da fé a gente se torna melhor, mais fortes. Mas a fortaleza também é um dom do Espírito Santo, por isso nós falamos de Pentecostes, né? É um dom que vem do alto para a gente enfrentar as dificuldades e permanecermos no caminho reto. Fortaleza é permanecer na retidão, no bem, no amor, né? Não se deixar desviar por outras propostas, e hoje são tantas por aí. Então, nós precisamos da virtude da fortaleza como, repito, esforço pessoal, crescimento humano, mas também dom que vem do Espírito Santo. Então, a gente vê em Maria uma mulher forte, a mulher do silêncio, mas uma mulher forte, porque permanecer em pé aos pés da cruz, naquela situação dramática, né, é uma força interior. Por isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Enfrentar essa crise ao lado de Maria e pedir a Deus essa fortaleza, né? E quando a gente fala em fortaleza, a gente tem que pensar na fortaleza, primeiro, a fortaleza física, né? O corpo, né?
cuidar bem do corpo, da nossa saúde. Nós precisamos do nosso corpo para fazer o bem, para ser um sinal do amor de Deus, né? Para evangelizar, para estender a mão, para cuidar. Quantas pessoas estão se colocando a serviço da vida, sobretudo dos mais pobres e necessitados. Então, a fortaleza física, né? Depois nós temos a fortaleza psíquica, emocional. Essa fortaleza psíquica, emocional, ela tem sofrido bastante, né? Por conta da pandemia. As pessoas estão sofrendo, porque essa pandemia está durando muito, né? E essa incerteza toda, esse medo, o aumento substancial das mortes, enfim, a gente sofre com tudo isso. Então essa fortaleza psíquica, emocional precisa ser trabalhada também, né? Depois a outra fortaleza é a fortaleza moral, fortaleza ética, ou seja, permanecer no bem. Hoje nós temos muitas propostas por aí, sobretudo propostas que têm como fundo a violência, o ódio. A gente não pode se deixar levar por isso. A arrogância, a presunção, o desrespeito, a intolerância, né? É lógico, as pessoas estão nervosas, estão agitadas, né? Precisamos ter mais paciência. A cultura da paz, do respeito, do diálogo, do silêncio, né? Então, fortaleza moral é isso, não se deixar levar pelo mal, perseverar no bem e vencer o mal com o bem. E a fortaleza espiritual, essa é a primeira, né? É a fortaleza que vem da fé. Aqui nós temos o exemplo de Maria, a Senhora das Dores, a mulher forte que permaneceu em pé. Então, é a fé que nos mantém em pé. Então, nós temos a fortaleza como virtude, como dom do Espírito Santo, né, que significa também resiliência, enfrentamento das situações difíceis, né, porque a vida é assim. Não tem vida sem espinhos, sem cruzes, faz parte da nossa vida e a gente cresce com isso, a gente se humaniza, a gente se santifica, é o caminho da santificação. Não que Deus queira o mal, mas o mal pode ser ocasião de um crescimento, de algo novo, né? Então a fortaleza física, fortaleza psíquica, emocional, né? A fortaleza moral e a fortaleza espiritual. É isso que nós queremos pedir a Deus, né? E, na medida do possível, também ser um sinal dessa fortaleza na vida, né, das pessoas, né? Cada um reage de uma maneira. Por isso, como enfrentar a crise atual ao lado de Maria, né? As pessoas, cada um tem um jeito de ser, né? Tem um jeito de se posicionar diante da dor. Umas pessoas são mais fortes, outras menos. Por isso nós temos que nos ajudar. Somos todos irmãos. Estamos na mesma barca, que é a igreja, né? E Jesus está na nossa barca. Ele não está dormindo, não. Ele está acordado, mas nós precisamos ir até ele, né? E ele nos diz, não tenham medo, né? Então nós estamos nessa barca, não estamos sozinhos. Maria está conosco, ela passa à frente, ela nos conduz. A mãe nos acompanha, né? Então, nesse sentido, uns são mais fortes, outros são mais fracos, né? Isso é assim é a vida. Numa família, assim, cada um reage de uma maneira diante da crise. Se uma pessoa está sofrendo mais diante dessa pandemia, eu não posso dizer que essa pessoa seja fraca. Não, cada um reage de uma maneira, né? Às vezes a gente tem uma força maior, outros têm uma força menor. Quem tem mais ajuda quem tem menos. E outra questão, mesmo aquelas pessoas que se consideravam fortes estão sofrendo também. Eu também sofro, todos nós sofremos nessa crise, uns mais, outros menos. A maioria está sofrendo pela questão econômica, o desemprego, a fome que voltou, e voltou assim, de modo muito forte, rápido, né? Pensemos no sofrimento de milhões e milhões de brasileiros, né? Outros estão sofrendo, tendo tudo, mas sofrendo as questões emocionais da crise, outros que passaram pela Covid, outros que estão sofrendo o luto, a perda, enfim, né? Na verdade, estamos todos sofrendo, né? A questão é saber lidar com esse sofrimento, né?
E a proposta da Pascom, a minha, é que a gente possa lidar com esse sofrimento à luz da nossa fé em Jesus Cristo vivo, ressuscitado, estamos no tempo pascal, e olhando para Maria, a Senhora das Dores, mas a Senhora de Pentecostes, a mãe que esteve nas bodas de Caná, intercedendo pelo casal, mas a mãe que está aos pés da cruz, né, e que nos é dada como mãe. E vamos também nos colocar no colo da mãe. É isso, né? Olhando para Maria aqui, Nossa Senhora das Dores, a Pietà, nós vemos aqui em Maria, né, um olhar da compreensão. A dor é grande, mas ela, né, não está desesperada. Existe um olhar da compreensão. Né? O nosso olhar também. Às vezes a gente não entende o porquê disso tudo. Né? Queremos respostas prontas, não temos. Mas vamos confiar em Deus, um olhar sereno, um olhar de compreensão, né? Então, enfrentar essa crise ao lado de Maria, né? Eu diria, enfrentar essa crise no colo de Maria. Bom, né? Nós estamos com vida, né? Estamos vivos apesar da dor, apesar de tudo, estamos vivos, né? Esse já é o primeiro motivo de agradecimento. Por isso queremos agradecer os que ficaram curados, queremos rezar pelos que estão internados, sempre pelos profissionais da saúde, pelos governantes, e rezar pelas famílias enlutadas, né? De qualquer forma, onde você estiver, no hospital, com saúde, doente, em luto, coloque-se no colo da mãe. Coloque-se no colo da mãe. Depois dessa cena vem a ressurreição, e depois da ressurreição vem Pentecostes. E Pentecostes é o Espírito Santo que nos habita, né, que nos foi dado, e esse Espírito Santo que nos foi dado com os 7 dons, né, inclusive o dom da fortaleza, né, esse Espírito Santo nos conduz, né, nessa travessia da vida, né, em direção à casa do Pai. Mas enquanto a nossa hora não chega, né, precisamos navegar. Né? Navegar é preciso e precisamos tocar em frente a nossa vida. Né? Não olhando só para nós, mas olhando para os demais. Né? É isso. É um olhar para si e um olhar para o outro. Né? O outro. Somos todos irmãos. E na medida do possível que cada um ajude o outro, né, a enfrentar essa crise atual. É assim, né? Como enfrentar essa crise atual? Né? A partir da solidariedade, estender a mão, a partir do cuidado, né, de ir ao encontro. Se não ir ao encontro aqui não é só encontro físico, não pode ser dado o abraço, mas estender a mão, um telefonema, uma mensagem, oração, né? Estar conectado com o sofrimento humano. E na medida do possível, há muitas pessoas que também, né, vão ao encontro, né, para levar alimento, né, para partilhar, para estar próximo. Então, a minha bênção para vocês, parabéns a Pascom, também vamos celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais, nesse domingo da Ascensão do Senhor. Quero agradecer tudo aquilo que a nossa Pastoral da Comunicação faz. Na Catedral, né, a transmissão das missas e tantas outras atividades, as missas que eu celebro, a Pascom da Catedral de nossa Diocese. Como está sendo importante esse trabalho de vocês. Gratidão sincera por tudo aquilo que vocês são e fazem. Então é isso. A minha bênção, gente. Coragem, coragem. Como disse Jesus, coragem, eu venci o mundo. Não tenham medo, não fiquem preocupados. Nada te preocupe, nada te amedronte. Tudo passa, Deus não muda. Quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta, assim rezava Santa Teresa. Que Deus vos abençoe, vos proteja e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Amém. Gratidão.